Conselho Nacional do Ministério Público aprovou por unanimidade uma moção de apoio ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, no exercício de sua atuação à frente do Ministério Público brasileiro. Apresentado pelo conselheiro Paulo Passos, o documento é uma resposta a críticas feitas por integrantes da extinta CPI da pandemia de Covid-19 do Senado, que, na avaliação externada por conselheiros, desbordam e muito do que se espera em uma democracia e atingem toda a instituição. No documento, o colegiado destaca que a Constituição Federal de 1988 estabelece como princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, que serve como escudo para a própria sociedade. O princípio da independência funcional assegura ao membro do Ministério Público ampla liberdade de exercício das suas funções, sem subordinação funcional ou hierárquica no cumprimento de suas atribuições, o que implica dizer que somente deve obediência às normas e à sua convicção para que bem possa aplicá-las em prol do interesse público. A moção de desagravo lembra que Augusto Aras exerce suas atribuições de acordo com sua compreensão da Constituição e das leis, fundado nos elementos de convicção de que dispõe, cumprindo com retidão as disposições do ordenamento jurídico, sendo uma evidente violação da própria Constituição Federal a pretensa responsabilização, inclusive no âmbito criminal, do Procurador-Geral da República por aqueles que discordam da sua convicção jurídica. Pontua ainda que o trabalho do Procurador-Geral da República é norteado pelas leis que regem a instituição, visando ao bem comum dos cidadãos do Estado brasileiro. Ao sugerir a aprovação da moção, Paulo Passos destacou que a independência funcional está voltada para os interesses mais caros da sociedade, sendo inclusive insuscetível à emenda constitucional tendente a abolir essa garantia. Também lembrou que o Ministério Público Brasileiro, na configuração estabelecida pela Constituição Federal, não encontra paralelo em outros países. A defesa do princípio também foi mencionada por outros conselheiros e representantes de entidades de classe. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, o Biratã Caseta, lembrou que as críticas ao trabalho institucional são naturais e podem ajudar a aprimorar o trabalho, mas não podem se transformar em ataques pessoais nem invadir a independência funcional de nenhum membro do MP. Em um processo democrático, as críticas sempre serão bem-vindas, mas aquelas que desbordem para questões pessoais, para tentativas de coerção, devem e serão sempre repudiadas pela Associação Nacional dos Procuradores da República, disse. O presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, Manuel Murrieta, também se manifestou pela aprovação da moção, lembrando que falas gravosas à atuação do Procurador-Geral da República têm sido divulgadas por parte da velha imprensa. Ao afirmar que a entidade representa 16 mil membros do Ministério Público brasileiro, Murrieta frisou a necessidade de reação a qualquer postura contra o princípio da independência funcional. O Ministério Público sem independência não é Ministério Público. É inadmissível que, no uso da liberdade de expressão, se atente contra uma prerrogativa que não é nossa, é da sociedade brasileira, e de forma tão grave. A moção de desagravo lembra que Augusto Aras exerce suas atribuições de acordo com sua compreensão da Constituição e das leis, fundado nos elementos de convicção de que dispõe, cumprindo com retidão as disposições do ordenamento jurídico, sendo uma evidente violação da própria Constituição Federal a pretensa responsabilização, inclusive no âmbito criminal, do Procurador-Geral da República por aqueles que discordam da sua convicção jurídica. Pontua ainda que o trabalho do Procurador-Geral da República é norteado pelas leis que regem a instituição, visando ao bem comum dos cidadãos do Estado brasileiro. Ao sugerir a aprovação da moção, Paulo Passos destacou que a independência funcional está voltada para os interesses mais caros da sociedade, sendo inclusive insuscetível à emenda constitucional tendente a abolir essa garantia.
Também lembrou que o Ministério Público Brasileiro, na configuração estabelecida pela Constituição Federal, não encontra paralelo em outros países. A defesa do princípio também foi mencionada por outros conselheiros e representantes de entidades de classe. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, o Biratã Caseta, lembrou que as críticas ao trabalho institucional são naturais e podem ajudar a aprimorar o trabalho, mas não podem se transformar em ataques pessoais nem invadir a independência funcional de nenhum membro do MP. Em um processo democrático, as críticas sempre serão bem-vindas, mas aquelas que desbordem para questões pessoais, para tentativas de coerção, devem e serão sempre repudiadas pela Associação Nacional dos Procuradores da República, disse. O presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, Manuel Murrieta, também se manifestou pela aprovação da moção, lembrando que falas gravosas à atuação do Procurador-Geral da República têm sido divulgadas por parte da velha imprensa. Ao afirmar que a entidade representa 16 mil membros do Ministério Público Brasileiro, Murrieta frisou a necessidade de reação a qualquer postura contra o princípio da independência funcional. O Ministério Público sem independência não é Ministério Público. É inadmissível que, no uso da liberdade de expressão, se atente contra uma prerrogativa que não é nossa, é da sociedade brasileira, e de forma tão grave. Conselheiro Paulo Passos. Pedindo Vênia aqui para tirar a máscara, trago uma preocupação ao colegiado e uma proposição, Excelência. E diz diretamente ao presidente deste colegiado e ao Ministério Público Brasileiro como um todo. Em razão de decisões de Vossa Excelência, no cumprimento do seu mistério constitucional e legal e dentro da independência funcional, setores da sociedade brasileira vem criticando, o que é natural dentro de um processo democrático, a tomada de decisão da Vossa Excelência enquanto Procurador-Geral da República. Mas, a partir do momento em que as críticas passam a imputar a qualquer membro do Ministério Público Brasileiro, em especial a Vossa Excelência enquanto presidente deste colegiado e chefe do Ministério Público da União, prevaricação pela exposição do seu convencimento jurídico baseado na Constituição e nas leis, acho que é importante uma posição deste colegiado como órgão de cúpula constitucional do Ministério Público Brasileiro. A Constituição de 88 dotou a nossa instituição, o Ministério Público, com uma conformação arrojada e independente. Está expresso nos artigos 127 e seguintes da Constituição Federal. Uma instituição voltada fundamentalmente para a defesa dos interesses mais caros da sociedade brasileira. Uma instituição que não encontra paralelo em nenhuma outra instituição mundial. Mas o que é importante? Como princípio institucional, o Ministério Público tem assegurado à Constituição a independência funcional, que serve como escudo da sociedade, a fim de que cada membro da nossa instituição tenha o seu convencimento jurídico pautado na análise individual da Constituição e do regramento jurídico. Diante disso, eu proponho ao colegiado não apenas uma moção de desagravo, mas uma moção que reafirme a independência funcional como um dos princípios reitores do Ministério Público Brasileiro, inclusive insuscetível, porque dispõe o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição, de qualquer emenda constitucional tendente a abolir o princípio da independência funcional. Era essa a minha colocação. Eu encaminhei o texto ao nosso secretário-geral para análise e aprovação depois deste colegiado. Obrigado, conselheiro Paulo Passos. Com a palavra o conselheiro Antônio Adílio. Presidente, só para fazer um registro dentro do que fala o conselheiro Paulo Passos,
O Ministério Público, ele é, por natureza, uma instituição que eu diria contra-majoritária, certo? Ele não está aqui para atender a apelos populares no sentido livre desse tipo de fenômeno, certo? A gente atua dentro de um quadro referenciado e nossas referências são as normas, a Constituição, acima de tudo, e nosso papel. Evidentemente que, vez por outra, existem algumas demandas que exigem do Ministério Público e tenta fazer um controle do Ministério Público por conta dessa sua atuação referenciada, mas há que existir uma resistência, porque a alma do Ministério Público é a sua independência, a independência funcional. E o Ministério Público, quando atua, se comete erros, existem parâmetros para se corrigir esses erros, e esses parâmetros são parâmetros sistêmicos. Deve ser corrigido internamente dentro das instâncias de revisão, ou então pelo controle judicial, porque estamos todos sujeitos ao controle judicial. Então, o que fala o conselheiro Paulo Passos em relação a cobranças que vem havendo de Vossa Excelência e a tudo o que possa haver de cobranças do Ministério Público e que esteja fora do quadro referencial de controle, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado e fazer um esforço permanente no sentido de defender essa trincheira do Ministério Público, que o faz, Ministério Público, que é a sua independência funcional. A independência funcional é a alma, é a razão de existência do Ministério Público. Tirando a independência do Ministério Público, você acaba com o Ministério Público, transforma o Ministério Público numa instituição burocrática, uma instituição qualquer. Então, tal como para a magistratura, a liberdade de decidir é essencial, para o Ministério Público, o poder de tomar suas decisões com base na sua independência é da sua essência. Tirando essa essência, não sobra Ministério Público, sobra alguma coisa parecida com o Ministério Público, mas o Ministério Público não. Então, reforço aqui as palavras do conselheiro Paulo Passo, no sentido de me solidarizar, Vossa Excelência, por conta dessas cobranças, porque a atuação de Vossa Excelência como Procurador-Geral da República e de todos os procuradores deve ser absolutamente referenciada, e dentro do quadro de referências é que essa atuação deve ser controlada, jamais fora dentro desse contexto que foi desenhado pela Constituição Federal. Obrigado, conselheiro Antônio Edílio. Vejo que o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República e coordenador da Frentas adentra, sobe ao nossa tribuna, e eu passo a palavra à Sua Excelência. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu sei que é uma certa quebra no protocolo, mas eu gostaria de manifestar em nome da Associação Nacional dos Procuradores da República, e sei também em nome da Frentas, aderindo é uma palavra um pouco arrogante, louvando a proposta do conselheiro Paulo Passos, para reafirmar, como já tive oportunidade de reafirmar a Vossa Excelência, que a associação sempre defende, sempre defenderá com muita tranquilidade a independência funcional. Todos nós, do Procurador da República recém-empossado, do membro do Ministério Público Estadual recém-empossado, do membro do Ministério Público Militar recém-empossado, aquele que atinge o ponto de ápice da carreira, no caso de Vossa Excelência, o Procurador-Geral da República, há de ter em mente que a independência é a defesa da sociedade e não a defesa de nós mesmos. Evidente que num processo democrático críticas são e serão sempre muito bem-vindas. Críticas fazem instituições avançarem. Nós mesmos, no papel de Ministério Público, somos os mais críticos. Assim como esse Conselho tem cobrado de nós, todos, responsabilidade no exercício da crítica, moderação no uso das palavras, adequação nos termos utilizados. Toda e qualquer crítica feita ao trabalho de Vossa Excelência ou ao trabalho de qualquer membro será bem-vinda e será considerada e adequadamente comportada e confortará o nosso trabalho, mas as críticas que desbordem para questões pessoais, as críticas que desbordem para tentativas de coerção, devem e serão sempre repudiadas pela Associação Nacional dos Procuradores da República, e nesse contexto, no contexto dessas discussões, é importante reafirmarmos: a independência funcional é uma salvaguarda da sociedade e de todos nós, e ela é essencial no exercício da atividade. O exercício do direito à crítica, vinda de quem vier, vinda de onde vier, há de ser preservado, mas há de ser preservado dentro de um contexto de
normalidade, de respeito às instituições e aos ocupantes transitórios dos cargos que nós representamos. Então, a NPR também se solidariza, parabeniza a propositura feita pelo conselheiro Paulo Passos e a manifestação do conselheiro Antônio Edílio em relação às críticas que vêm sendo feitas, que desbordam e muito daquilo que se espera de um processo democrático. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro. Certamente um dia virá aqui cumprir mais uma missão. Muito obrigado, presidente Ubiratã Caseta. Vossa Excelência bem representa a Associação Nacional dos Procuradores da República, da qual sou um dos associados desde o dia da minha posse. Muito obrigado pelo seu apoio e pelo respeito que Vossa Excelência tem demonstrado pelo diálogo, pela integração e, acima de tudo, pela defesa das garantias e prerrogativas da Constituição. A palavra ainda está aberta para os senhores conselheiros. Senhor presidente. Conselheiro Ângelo. Obrigado. Queria aqui fazer uma saudação especial ao nosso Procurador-Geral do Trabalho, Dr. José Lima Ramos Pereira, o nosso secretário de Relações Institucionais, Rafael Dias Marques, que aqui se encontra, e também ao presidente e vice-presidente José Antônio, presidente da Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho, e a vice-presidente Lidiane Machado. E quero aqui, senhor presidente, me solidarizar também com essas ofensas feitas a Vossa Excelência, né, no exercício da sua atividade funcional e aproveitar aqui os argumentos trazidos. Eu peguei uma parte dos argumentos trazidos por Paulo, mas ouvi os do Edílio, Antônio Edílio, conselheiro Antônio Edílio, e do doutor Ubiratã Caseta, presidente da NPR. E para nós, como membros do Ministério Público, um princípio sagrado é esse da independência funcional. Nós temos todo o direito aqui de fazer até críticas, né, razoáveis a alguma posição que foi tomada por determinado juiz, determinado Ministério Público, mas é preciso se resguardar a independência funcional dos membros do Ministério Público e também, assim, em especial, do chefe da instituição em nível nacional, do Ministério Público da União, o senhor Procurador-Geral da República. Então, com essas palavras, eu quero me solidarizar a Vossa Excelência também e também hipotecar meu apoio à independência funcional, não apenas de Vossa Excelência, mas de todos os membros do Ministério Público brasileiro. Muito obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Rinaldo Reis. Senhor presidente, bom dia. Bom dia a todas e a todos aqui presentes. Eu quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, nas pessoas de quem eu vejo aqui o doutor Ubiratã Caseta, procurador da República e presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, da doutora Luciana, Procuradora-Geral de Justiça do Espírito Santo, doutor Rui Carlos Coube, aqui também, do Ministério Público de Santa Catarina, e todos os demais. Mas eu quero fazer um cumprimento aqui especial, senhor presidente, hoje, ao nosso corregedor nacional, eleito por aclamação, escolhido por aclamação deste Conselho, dizer que a Corregedoria Nacional, na minha opinião, senhor presidente, e na minha certeza, está em ótimas mãos. O doutor Oswaldo é uma pessoa de extrema experiência de Ministério Público, uma pessoa de capacidade reconhecida e uma pessoa também que tem que sempre se ouve muito bem em todos os cargos que ele já desempenhou. Procurador-Geral de Justiça, presidente do CNCG, o Conselho Nacional de Corregedores Gerais. Então, eu tenho certeza que ele terá facilidade para exercer muito bem e fazer um excelente trabalho pelo Ministério Público como corregedor nacional. Parabéns, doutor Oswaldo. Quero parabenizar também o nosso colega aqui, o doutor Engels, também, escolhido para a ouvidoria, e a ouvidoria que tem tido uma visibilidade muito grande de alguns tempos para cá, não à toa, a partir do momento em que o doutor Oswaldo assumiu o cargo de ouvidor nacional. Então, que Vossa Excelência também tenha
muito êxito no seu trabalho, doutor Engels. Tenho certeza, Vossa Excelência tem também plena capacidade para o exercício do cargo, traz ideias boas de onde vem, da sua origem ali do Senado. Então, tenho certeza que nós teremos também aí um ótimo desempenho de Vossa Excelência na Ouvidoria Nacional. Mas quero cumprimentar também o nosso secretário-geral de tanto tempo aqui e agora, então, conselheiro Jaime, que está também assumindo aqui hoje a sua primeira sessão como conselheiro. Sucesso, êxito. Doutor Jaime, Vossa Excelência também chega com uma larga experiência e também uma pessoa que todos nós sabemos bem da capacidade. Tenho certeza que terá muito êxito aí ao longo de todo o tempo que for conselheiro aqui neste órgão. Cumprimentar também o nosso secretário-geral, que assumiu exatamente em sucessão ao doutor Jaime, aqui o doutor Carlos Vinícius, e o doutor Carlos Vinícius, que já nos acompanha também há bastante tempo, senhor presidente, foi seu braço direito aqui dentro do Conselho, como seu assessor para vários assuntos. Então, também é uma pessoa com larga experiência e hoje, numa data muito especial, ele está aqui hoje pela primeira vez como secretário-geral em sessão, funcionando numa sessão, e exatamente no dia do seu aniversário. E aí eu aproveito aqui para desejar muitas felicidades, sucesso no seu trabalho e muitas felicidades em tudo de sua vida, doutor Carlos Vinícius. E da mesma forma, senhor presidente, não posso deixar também de saudar aqui meu conterrâneo, doutor Hélio Leitão, mais um aqui para abrilhantar aqui a equipe de cearenses que compõe este conselho. Já temos 3 conselheiros aqui, todos 3 vindos não do Ceará, mas todos 3 do Ceará. E agora chega, então, o doutor Hélio como representante da ordem aqui no nosso conselho. Desejar, então, muito sucesso, doutor Hélio, aqui em toda a sua jornada aqui com a gente. Tenho certeza que será uma jornada de aprendizado para a gente, para todos nós aqui. A ordem, com certeza, soube escolher muito bem. Então, eu desejo êxito e sucesso aqui. E só para finalizar, então, senhor presidente, em relação à independência funcional, esse tema que foi trazido aqui agora e essa preocupação do conselheiro Paulo Passos, também me solidarizar com Vossa Excelência, que tem sido muito injustamente atacado aí e de uma forma que nós sabemos que são setores da imprensa que muitas vezes não estão a serviço realmente da verdade, mas que estão ali para defender outros interesses. Nós todos que conhecemos a sua atuação, o seu caráter e a sua firmeza e, acima de tudo, senhor presidente, o seu compromisso com o Ministério Público, com o que é o Ministério Público e como ele deve agir com verdadeira independência funcional. Então, senhor presidente, nós temos que realmente nos solidarizar com Vossa Excelência e dizer que a independência funcional é, de todos, o mais caro princípio que rege o Ministério Público na nossa Constituição Federal. Cabe, sim, a este Conselho Nacional sempre defender a independência funcional de todos os seus membros. Se há excessos no exercício dessa independência funcional, eles devem ser apurados. Este Conselho Nacional tem competência para apurar os excessos da independência funcional na seara disciplinar, e assim o tem feito. Exemplos nós tivemos até na última sessão, na última sessão que tivemos aqui, quando resolvemos aqui referendamos a proposta de um processo administrativo disciplinar da Corregedoria Nacional para apurar possível atuação ideológica ou com desvio de finalidade. Então, na seara disciplinar, este Conselho terá, sim, sempre a competência para
apurar eventuais desvios da independência funcional. Mas, no mais, nós temos que prezar pela independência funcional e fazer com que ela seja sempre o valor mais alto da nossa instituição. Porque sem independência funcional, o Ministério Público vai virar uma repartição. E aí nós não teremos mais esta instituição tão forte e tão cara e tão importante para defender a sociedade brasileira. Então fica aqui a minha solidariedade, senhor presidente, mais uma vez, a Vossa Excelência no exercício do cargo de Procurador-Geral da República, que o tem feito muito bem, e fica aqui esse registro também, pelo que já foi levantado inicialmente pelo conselheiro Paulo Passo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Rinaldo Reis. Eu passo a palavra ao conselheiro Jaime de Cássio Miranda. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, presidente Dr. Augusto Aras. Cumprimento Vossa Excelência. Cumprimento o nosso corregedor nacional, Dr. Oswaldo Dalbuquerque. Desde já agradeço as palavras a mim direcionadas. O doutor Hélio, nosso representante da OAB, doutor Carlos Vinícius, aniversariante do dia, também debutando como eu no Conselho, agora como secretário-geral, tenho plena certeza que, juntamente com o doutor Rafael Meira Luz, farão aí uma administração de pleno êxito. Cumprimento também todos os nossos conselheiros aqui, juntando-me às palavras já apresentadas pelo doutor Rinaldo, pelo doutor Fabiano, doutor Paulo Passos, doutor Edílio, doutor Ubiratã Caseta, que dignamente honraram aí a posição do Procurador-Geral da República, do nosso presidente do Conselho Nacional. Realmente é um item extremamente caro para o Ministério Público brasileiro, até razão de ser da nossa existência, essa independência funcional. Não podemos, em hipótese alguma, aceitar nenhum tipo de mácula, nem que paire qualquer dúvida com relação à nossa atuação. Eu queria fazer só um cumprimento especial ao doutor Cícero Coimbra Neves, membro do Ministério Público Militar aqui presente, chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça Militar, que não pôde estar aqui, o doutor Antônio Pereira Duarte, porque foi inaugurar uma Procuradoria de Justiça Militar em Boa Vista, nossa primeira Procuradoria no Hemisfério Norte, né, e motivo de muito orgulho da expansão daquilo que tem que ser atingido pela atribuição do Ministério Público Militar. E com isso dizer, da alegria de poder estar tomando assento agora numa nova posição e de ter, com esta situação atual, o desejo de contribuir da melhor forma possível para este Conselho e para o Ministério Público. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Jaime de Cássio Miranda. Cumprimento Vossa Excelência por esta primeira sessão como conselheiro, embora queira dizer que, quando nós vemos Vossa Excelência, é como se Vossa Excelência aqui estivesse há muito tempo, pela presença sempre brilhante e disposta a contribuir com o Conselho. Então, permita-me ressaltar este momento em que Vossa Excelência participa da primeira sessão. A palavra está aberta. Alguém mais deseja se manifestar? Eu indago porque a palavra em seguida vai para o doutor Oswaldo, que é o corregedor. Indago ao corregedor, então, se há alguma comunicação a fazer. Nenhuma comunicação, senhor presidente. Não havendo mais nenhuma comunicação, eu gostaria apenas de agradecer pessoalmente, penhoradamente, pela solidariedade aqui expressada, por todo o Conselho Nacional do Ministério Público, inclusive pelo coordenador da Frentas e presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, reafirmando que a única garantia de um sistema contramajoritário como é o sistema de justiça é a independência funcional do Ministério Público, é o livre convencimento fundamentado do magistrado. Por conta disso, exatamente somos
classificados no direito administrativo como agentes políticos, porque nos é dado escolher os meios, tal qual é dado aos parlamentares escolher as prioridades para o exercício do mandato, como é dado aos chefes do Poder Executivo escolher políticas públicas que não estejam dentre aquelas obrigatórias da Constituição e das leis, de maneira que a independência funcional seja do mais humilde promotor da mais humilde comarca. A independência do Procurador-Geral não há diferença, é a alma do Ministério Público. E eu quero registrar também que nós estamos no ano eleitoral. Um ano eleitoral que o Ministério Público Eleitoral, formado hibridamente por promotores eleitorais e procuradores da República, investidos na função eleitoral, tem deveres exacerbados e de participar da fiscalização das eleições, coibir abusos de direito, abuso de poder econômico, abuso de poder político, corrupção e fraude e tantos outros vícios eleitorais. E é nessa fase do direito do processo eleitoral onde mais nós temos, creio, nas corregedorias, procedimentos disciplinares contra membros que, com coragem, com destemor e assumindo os riscos da carreira que adota, precisam, esses colegas, da garantia da independência funcional, sob pena de não cumprir com seu dever dentro da Constituição de defesa, através da ordem jurídica, do Estado de Direito, do regime democrático. Então, mais que nunca, não há promotor mais humilde nesse país ou o procurador-geral que possa dispensar da sua independência funcional. E chamo a atenção porque neste ano eleitoral, eleições gerais, temos associado ao fato do tamanho e da importância das eleições, nós temos ainda mais que lembrar que vivemos um mundo de polarizações, em meio a uma pandemia que queremos esteja finda em muito breve tempo, mas que nós não podemos esquecer. A independência funcional é a nossa alma. Nós não temos nenhum membro do Ministério Público Brasileiro menos importante ou mais importante. Nós temos a independência funcional como única forma de nós não nos travestirmos de perseguidores, de algozes, porque pela independência funcional nós estamos submetidos à Constituição e às leis. A independência funcional está neste contexto e não se imagina que essa instituição, que mesmo antes de 88, com todas as dificuldades que tinha, já lhe era reconhecido aos seus membros a independência funcional. Então, este dogma, independência funcional, precisa ser respeitado em todas as suas dimensões. E, com isso, eu agradeço a solidariedade, a moção proposta e registro para todos os conselheiros, conselheiras e meus colegas, nossos colegas de todo o Brasil. Este procurador-geral não se pauta em retórica política, não vai responder à retórica política, não vai sair do seu lugar de fala, que é o sistema de justiça, e um sistema de justiça que é, por natureza, contra-majoritário, ou seja, deve respeito à Constituição e às leis. Este é o meu compromisso com a carreira, com os senhores, com as senhoras, esse é o meu compromisso com o Brasil. Foi assim que eu jurei cumprir todas as leis brasileiras em vários momentos da minha vida. E é assim que me mantenho sereno para não responder a nenhum tipo de assacadura, a nenhum tipo de agressão, porque carrego em mim o sentimento de que eu vim para servir, eu não vim para ser servido. Muito obrigado a todos. Pois não. Não havia comunicação a fazer, mas eu quero externar aqui também a minha solidariedade à Vossa Excelência e agradecer as palavras do eminente conselheiro Jaime, do eminente conselheiro Rinaldo, parabenizando o doutor Jaime pela sua primeira sessão como conselheiro.
gostaria, antes de suspender a sessão, passar a palavra para o conselheiro, para o presidente da CONAMP, doutor Manuel Murrieta, que pede para se manifestar. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral, doutor Aras, a quem eu peço para fazer uma saudação mais comedida de início, porque o pedido desta fala justamente está ligado à sua atuação. Mas queria aproveitar para fazer a saudação e parabenizar o doutor Oswaldo pela eleição de hoje e a todos os conselheiros que foram aclamados nos novos postos nas comissões e com novas missões para esse colegiado tão importante para o Brasil e para o Ministério Público brasileiro. Gostaria de saudar nosso representante da Ordem, que aqui se faz presente, e Sua Excelência, o secretário-geral desta sessão. O pedido do doutor Aras para que fosse aberto um espaço, um pequeno espaço, para a CONAMP, que aqueles que não sabem, é a maior entidade de classe da América Latina, que conta hoje, com seus quadros, com cerca de 16 mil membros do Ministério Público brasileiro, e falo destes números não para trazer algum tipo de pecha ou visão de grandiosidade, mas sim da dimensão da importância desta fala e deste tema para a CONAMP. E o tema justamente é a independência funcional. Tivemos na imprensa local, tivemos recentemente falas gravosas à atuação de Sua Excelência o Procurador-Geral da República, mas eu quero ver além ainda da atuação do Procurador-Geral da República, e sim da atuação de todos os membros do Ministério Público. E quando falo gravosas é porque eu gostaria de aderir à sugestão do conselheiro Paulo Passos, até porque assim não poderia ser diferente, no sentido de que a independência funcional é, sem sombra de dúvida, a alma de todo membro do Ministério Público brasileiro. E em qualquer momento que essa independência funcional fica ameaçada, utilizando a expressão aqui do conselheiro Idílio neste último julgamento, insultada, devemos reagir de pronto. Mazzilli já dizia há muito tempo, nas primeiras falas suas de direito, e ele como nosso precursor, eu tive a liberdade de emprestar a palavra dele, que ele assim dizia: a independência funcional faz parte da nobreza da instituição do Ministério Público. E sem ela, os órgãos do Ministério Público nada mais seriam que meros funcionários subordinados ou hierarquizados. Não o são, porém, precisamente porque se vêm apenas sob a égide da lei e de suas consciências. Então, com essas palavras, doutor Aras, em seu nome, eu gostaria de apresentar a posição da CONAMP de forma pública, que é inadmissível num país que tem a democracia, num país que tem uma Constituição nova, com 33 anos, que preza pela liberdade de expressão, mas preza principalmente pela rigidez das instituições, que qualquer fala ou manifestação pública venha agredir a consciência do membro do Ministério Público na interpretação do caso concreto e na sua atuação funcional. Portanto, doutor Aras, em nome da CONAMP, nós gostaríamos de registrar o nosso apoio às falas do conselheiro Paulo, que fez esta proposição em plenário, mas, sobretudo, nós gostaríamos, em nome da CONAMP, de deixar bem claro que o Ministério Público sem independência não é Ministério Público. E é inadmissível que, no uso da liberdade de expressão, se atente com uma prerrogativa que não é nossa, é da sociedade brasileira, de forma tão grave. Qualquer postura, seja ela pequena ou grande, contra este princípio, deve ser rechaçada por todos nós e por toda a sociedade brasileira. Muito obrigado novamente, doutor Aras, pelo espaço nesta tribuna. Muito obrigado, presidente Manuel Murrieta, presidente da CONAMP. Eu gostaria de dizer a todos os colegas, especialmente os conselheiros aqui presentes, representantes de classe,
porque a minha grande preocupação no exercício do cargo, desde que tomei posse no primeiro biênio, em 26 de setembro de 2019, foi preservar, acima de tudo, o dever de fidelidade à Constituição e às leis do país. E, para isso, não há como fazê-lo senão fazendo cortes epistemológicos entre retórica política e o discurso jurídico, dentre tantos discursos, inclusive o discurso da fé, que é um discurso que dispensa racionalidades. Dessa forma, esse desafio é tudo o que eu tenho tentado vencer, não sair do discurso jurídico, para que nós não criminalizemos a política, para que nós não criminalizemos a atividade empresarial, para que nós não criminalizemos a advocacia, para que nós não criminalizemos os colegas promotores e procuradores, para que nós não criminalizemos magistrados, para que nós não criminalizemos nenhum segmento social, muito menos o cidadão pobre, trabalhador, que acorda todo dia muito cedo para trabalhar. E é essa a minha preocupação, não me deixar intimidar por segmentos da mídia social, não me deixar manipular por quem quer que seja e cumprir o sagrado dever de respeito à Constituição e às leis. O Divino me permitiu até aqui cumprir esse compromisso. Eu rogo ao Divino e aos colegas que me ajudem a cumprir até o final, porque perdurando esse compromisso, eu tenho certeza que nós não precisaremos no futuro lembrar dos grandes erros judiciários, como o caso do tenente Alfred Dreyfus, na França. Nós não precisamos lembrar sequer como Zagrebels, que utilizou o julgamento de Jesus Cristo para mostrar o quanto o princípio da maioria num sistema majoritário faz injustiça. Nós não precisamos lembrar de tantos fatos históricos que revelam porque o constitucionalismo é a garantia do direito das minorias como um sistema contramajoritário que se opõe aos excessos e aos abusos da maioria. Respeitamos a maioria, porque pela maioria são compostos os quadros do Poder Executivo e do Poder Legislativo, mas os quadros do Poder Judiciário e do Ministério Público são providos por concurso público e em alguns cargos com dimensão parcialmente política. E o mais importante que eu entendo aqui como cidadão é que, se eu pudesse escolher ser julgado, eu gostaria de ser julgado por alguém que me julgasse dentro da Constituição e das leis. Nunca pelo clamor público, nunca pelo clamor das multidões, nunca para agradar ao eleitorado, nunca para, no ano de eleição, fazer-me de trampolim para quem quer que seja. Eu assim me comporto com essas cautelas e eu creio que os senhores e senhoras, colegas que me acompanham, podem ser minhas testemunhas, não só da minha conduta, mas também da qualidade dos trabalhos que firmo com a convicção de estar buscando a Constituição, a autoridade da norma constitucional, as leis do nosso país como guia primeiro. Faço essa declaração com um sentimento, eu sim, de desagravo a todo o que me é imputado. E agradeço a cada um pelas palavras de apoio, de solidariedade, porque se eu puder fazer alguma coisa no período em que tenho a honra de dirigir o Ministério Público da União e a presidência dessa casa, é restaurar o sentimento de todos os membros do Ministério Público, de que nós temos leis, legem habemus, e o nosso dever, no universo do humanismo, no universo da dignidade da pessoa humana, é aplicar a norma ao fato subjacente. Muito obrigado a todos, está suspensa a sessão.